O livro de Josué, no seu capítulo 5, o seu verso 13, nos diz: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué e o povo de Israel, que tinha saído do Egito, estavam agora diante de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade fortaleza, não somente para seus habitantes, como também para os da região que viviam nos seus arredores. Os muros de Jericó tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Jericó era considerada invencível por ter a proteção dos deuses cananeus. Mas agora, o povo de Israel, juntamente com Josué, estava para conquistar essa cidade. E nesse capítulo 5, nós vemos Josué preparando o povo para essa conquista. O povo, ele tinha que se preparar. Deus tinha realizado um grande milagre, fazendo secar as águas do rio Jordão de diante dos filhos de Israel, para eles poderem passarem. E dessa maneira isso causou um grande espanto para os moradores cananeus. Mas tinha uma situação que não estava agradando a Deus. E o Senhor então disse para Josué: o povo de Israel, ele precisava passar pela circuncisão. Muitos daquela geração, praticamente todos, não tinham sido circuncidados. Apenas o povo que saiu do Egito tinha passado por essa providência que Deus já tinha orientado a Abraão. E a circuncisão concedia-lhes o direito de participar das bênçãos que Deus tinha estabelecido como concerto para Abraão. Nós podemos ver que Deus fez isso em Gênesis capítulo 17, verso 11, que diz: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal de concerto entre mim e vós. Então seria um sinal, um selo, de que Deus fez com Abraão e seus descendentes. Era um sinal, uma marca, que eles tinham aceito o concerto, a aliança com Deus, e Deus seria o Senhor deles. Era um sinal de justiça que tinham mediante a fé. Era um meio de fazer o povo lembrar das promessas que Deus lhe dera e das suas obrigações pessoais ante esse concerto. Então, isso precisava ser realizado. E uma outra coisa que também precisou ser realizada era a celebração da Páscoa. Então, Deus orientou o povo a participar da Páscoa judaica. É nesse contexto que Josué, ele tem essa manifestação divina de um anjo. E isso ter uma aplicação para as nossas vidas, porque
muitos de nós que tivemos manifestações da bênção do Senhor, por exemplo, na nossa conversão, depois de algum tempo não mais desfrutamos dessas bênçãos, porque atualmente temos apenas uma frágil percepção dessas bênçãos. Pode existir obstáculos entre Deus e nós. Pode haver um véu obscurecendo a visão da presença de Deus, igual os filhos de Israel estavam aqui nessa situação, dessa conquista da terra de Jericó. Pode haver corações endurecidos, corações desobedientes, como aconteceu quando Moisés enviou os 12 espias a observarem a terra prometida. E somente Josué e Caleb tiveram coração na confiança de Deus. Mas os outros 10 espias fizeram com que o povo desanimasse. O povo não tivesse essa confiança em Deus. Talvez essa seja também a sua situação. Passaram-se os anos e agora há uma mudança de comportamento na sua vida e o seu coração tem ficado endurecido, desobediente. E muitas das vezes você fica assombrado com o poder dos inimigos, ao invés de confiar na onipotência de Deus. E isso acontecia com o povo de Israel. Não fizeram a circuncisão, não celebravam a Páscoa. Era um estado de regressão, era um povo vacilante, abandonaram a Deus. E muitos cristãos nos nossos dias mostram mais temor aos homens do que a confiança em Deus. Mas Josué, ele preparou o povo, ele promoveu tanto a circuncisão como a Páscoa. Isto significava a separação de toda a iniquidade. E agora tomava o lugar da redenção diante de Deus. Significava a purificação de tudo que é contrário à mente de Deus, tomando o lugar da simples confiança na nossa aceitação do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a palavra arrependimento e fé são palavras de muita importância na vida cristã. Muitos acham que o arrependimento é apenas um ato feito no momento das suas vidas. Mas o arrependimento e a fé devem ser providências constantes, espiritualmente falando, que sempre devemos buscar. Em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo fala sobre isso. No seu discurso à igreja em Éfeso, ele diz, no verso 20 e 21, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A conversão, ela é um procedimento que se inicia pelo arrependimento. Por isso João Batista, o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos pregavam, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E esse procedimento deve ser algo contínuo, deve fazer parte do nosso dia a dia. E dessa maneira deve ser mantido pela vida cristã, essa contínua separação e renúncia de tudo que é contrário à mente de Deus. E nesse episódio, nós vemos agora a manifestação da parte de Deus. Estavam estacionados na fronteira da terra. O deserto já estava no passado. A terra fluindo leite e mel estava diante deles. E a sua alma, diante das gloriosas promessas de Deus, como Deus disse para Josué,
A terra que pisares os teus pés será santa, será tua. E assim, nós vemos nesses textos que foram lidos nesta manhã, uma manifestação progressiva do agir de Deus. O Egito estava para trás, agora eles tinham a liberdade. O Redentor, que foi a figura de Moisés, agora neste exato momento, eles deveriam ter um progresso espiritual. E o que o Senhor exigiu de Josué? Ele exigiu uma autoridade absoluta. E assim, ele pôde dizer para Josué: vou assumir o controle. E Josué se prostrou sobre o seu rosto e o adorou. E disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Uma atitude de reverência profunda. Crescer na graça é o oposto do mérito e o suprimento de uma necessidade, de uma carência. Temos que crescer na graça. O senso do nosso elevado endividamento para com o Senhor, isso é a verdadeira humildade que nós podemos dar para Deus. O Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, ele disse em Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Dessa maneira, um reconhecimento do temor do Senhor e de uma reverência profunda. E o Senhor exigiu uma confiança inabalável. E isso que o Senhor quer de você, prezado ouvinte. Na estimativa do mundo, as ordenanças do Senhor são tolices. Nada poderia ser mais absurdo do que marchar ao redor, e ao redor usando apenas chifres de carneiro. Mas era o comando divino, era uma prova de fé. É isso que Deus determinou para o povo de Israel. Josué capítulo 6, verso 13 fala sobre isso. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas. E os armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Algo que para o mundo parece loucura, mas foi o que Deus determinou para o povo de Israel. Assim também, nas nossas vidas, às vezes encontramos situações difíceis, mas devemos confiar que Deus está no comando de tudo e prova a nossa fé. Esses princípios e leis revelados no Velho Testamento são precisamente aqueles que devem ser levados à prática no Novo Testamento e nos nossos dias. Por isso, a atitude de Josué deve ser a nossa atitude. Então, ele prostrou-se sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu Senhor? Então, Deus conhece a nossa necessidade e Ele manifestará a si mesmo em resposta às nossas carências, às nossas dificuldades. Que você tenha também essa atitude como teve Josué, se prostrar com o seu rosto sobre a terra e adorar ao Senhor e reconhecer que todos nós somos servos do Senhor. Descalçar os sapatos, porque o lugar em que estás é terra santa. Oremos. Senhor, que essa manifestação divina ocorrida nos dias de Josué, também nós possamos ver nos nossos dias, diante de circunstâncias
são próximas como as viveram Josué e o povo de Israel. Que possamos voltar às velhas práticas das recomendações da Tua Palavra e assim o Senhor se manifestar de uma maneira poderosa em nosso meio. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.